Então, boa noite a todos. Vamos tocar numa temática que até já foi trabalhada por aqui, né? O Jurandir já havia encaminhado uma temática bem parecida e a gente teve, só me falem se vocês estão conseguindo visualizar a apresentação. Acho que Ainda não. acabou de sair, né? Deixa eu recompartilhar aqui. Agora, Beleza. Deixa só eu tirar algumas coisas que estão na minha tela e aí eu não consigo buscar como expandir. Agora sim, né? Perfeito. Então vamos lá. A Irenilta encaminhou para nós, né, um caso que aconteceu agora no Sub-18, na Paraíba, que é justamente sobre revezamento 4 por 100. Como muitas vezes, quando a gente roda, né, as apresentações ou os vídeos aqui no Zoom, fica com alguma dificuldade de lentidão da imagem, a gente também compartilhou no grupo para que vocês pudessem estar assistindo esse vídeo antes mesmo da gente estar fazendo aqui o Momento Abrate. Mas eu vou se conseguem visualizar, né? Então, esse foi um vídeo que, como sempre, a maioria das pessoas grava com celular na vertical, né? O legal é no horizontal, a gente tem uma imagem mais aberta, mas está mostrando três equipes que estão Cláudia, né, faz 3 passagens de bastão. Eu quero que vocês visualizem especialmente essa última passagem e que vocês possam estar opinando também, porque é importante que cada um de nós tenha uma opinião sobre essa movimentação do atleta, que é justamente na equipe Cláudia, auxílio das duas equipes. Cláudia, Eu vou passar novamente o mesmo vídeo e eu mas quero... Cláudia, Oi? um segundo. Questão técnica. Na Diga hora lá. do vídeo, ali do lado esquerdo você dispara o vídeo, do outro lado você tem o alto-falante. Clica nele para cortar o som do vídeo. Todas as explicações que você estava dando, o som do vídeo atrapalhou as explicações que você passava. Vamos ver se Isso. eu consigo tirar o som. Eu baixei tudo que eu pude aqui. Não, não, é só clicar no alto-falantinho, ele Mas vai. eu já cliquei nele e não aparece para mim Zerou, como zerou, deletado. zerou. Ele ficou cortado. Vamos lá. Cortou, Geraldo? Uhum, perfeito. Beleza. Então, eu quero que vocês observem aonde que estão os inspetores de pista aqui, né? Eu sei que está distante para visualizar, mas a hora que eles vão chegar aqui no segundo setor de passagem, né, vocês estão vendo que na reta a gente não vê nenhum inspetor. Aqui a gente já visualiza que existe um inspetor. Na última zona de passagem, a gente tem do lado externo também um inspetor que vai aparecer por aqui, né? Mas é justamente esse movimento da equipe que vem pela raia 3 e que acaba invadindo um pouquinho a raia 4, que é aquilo que nós vamos estar discutindo hoje, tá bom? Então vamos passar para o próximo vídeo, que foi um vídeo que o Geraldo preparou para nós, né? Teve que fazer um malabarismo todo em cima desses vídeos. Aqui ele faz um recorte justamente na última zona de passagem. Observem essa passagem da raia 3, justamente o atleta que vem atrás, ele invade a raia 4, e aí nós temos um movimento da equipe que vem atrás, né, para que a gente tome uma decisão se nós fôssemos aquele inspetor de pista do terceiro setor. Lembrando, aqui a gente tem só um inspetor de pista. Quando a gente fecha uma etapa e a gente tem árbitros nos demais setores, o que a gente costuma fazer é que a gente saia desses setores quando acabam as provas e dê suporte também nessas zonas de passagem. O terceiro setor é um setor que acaba sendo mais tranquilo, porque a finalização dele acaba sendo mais alinhada. Então, se a gente tivesse um árbitro cuidando da finalização desse setor e outro na entrada desse setor,
já ajudaria bastante, né? Mas quando a gente está sozinho num setor, às vezes nos escapa, lógico, muitas coisas. É impossível estar visualizando todas as passagens, tanto da entrada do bastão quanto de invasão de raia. Então, é muita atividade para a gente estar analisando. Com o vídeo, a gente tem muito mais propriedade para estar respondendo em cima de algumas situações. É claro, a gente tem uma visualização distinta, muitas vezes, para definir se passou dentro ou passou fora da zona de passagem, porque se não tiver alinhado com as linhas, muitas vezes a gente tem uma falsa impressão, né, de que está dentro ou que está fora, mas aqui a questão que a gente está trazendo seria justamente a invasão de raias, tá? Então, eu vou passar novamente, prestem muita atenção no atleta que vem desta equipe que está de camiseta branca, é o segundo atleta, que ele entra em frente à equipe amarela. Vejam se vocês visualizam o movimento desse atleta que está saindo da equipe amarela, se ele muda, né, a direção dele, se ele reduz a velocidade ou se isso não impacta na sua passagem. Tá? Então, essa é uma das questões muito importantes que a gente vai estar discutindo de regras aqui. Então, quando a gente trabalha as questões do revezamento, a gente tem que entender que a regra de competição 20, que trata dos inspetores, mostra a importância deste árbitro estar lá como um auxiliar do árbitro geral. Porque quem vai definir se isso foi um DQ ou se não foi um DQ é o árbitro geral. Então, apesar do inspetor não ter esse poder de decisão, vejam que ele precisa estar posicionado onde foi designado, de forma que ele possa acompanhar de perto a competição e no caso de uma falha ou de uma infração de regra, ele precisa fazer o registro por escrito no boletim de inspetor. Então, é importante que quem vai para os setores atuar como inspetor tenha o boletim e sim possa sinalizar qual foi a regra que houve alguma infração. Então, ele não está dizendo que foi um DQ, ele está dizendo que houve aquela infração. E aí sim o árbitro geral de pista vai tomar essa decisão. É importante também que qualquer infração de regra seja comunicado, né? E aqui a gente tem a questão de levantar a bandeira amarela. Antigamente, todos os setores iam com bandeira amarela para sinalizar que houve algum problema. Hoje em dia, a gente visualiza nas grandes competições que ninguém usa mais a bandeira amarela, porque o que a gente quer é que o atleta apareça mais do que a arbitragem. Então, a intenção da bandeira amarela é sinalizar de que houve algum problema. Então, se existem outras formas de sinalizar esta possível infração, não precisa da bandeira. Como que a gente faz? Por rádio, a gente pode fazer por WhatsApp. Claro que isso, se for acordado e definido que é um meio oficial para se trabalhar ali dentro daquela competição, né? Ou muitas vezes se usa uma pasta amarela, né? Ou uma parte da pasta com uma folha amarela para sinalizar de forma discreta que houve alguma situação, e aí o árbitro, né, que é responsável por esse grupo de inspetores, vai estar podendo se aproximar e tentar entender o que aconteceu naquele movimento, né? Então, vejam que também a questão do número suficiente de inspetores deve ser designado para fiscalizar as zonas de passagem do bastão nas provas de revezamento. Ainda dentro dessa regra, existem algumas notas, e uma delas trata de que quando um inspetor observar que um atleta correu em uma raia diferente da sua, né, ou seja, não está dizendo se está infringindo a regra no sentido de correr para o lado esquerdo ou para o lado direito, né, está dizendo que se correu fora da sua raia, ou que a troca de bastão, que não foi o caso, tenha sido realizado fora da zona de passagem, ele deve imediatamente marcar a pista com material adequado, ou o lugar, né, onde a falta aconteceu, ou fazer uma anotação semelhante em papel ou por meios eletrônicos. Dificilmente a gente vai ver um inspetor saindo com uma fita crepe, por exemplo, e marcando a pista, né? Antigamente se fazia muito disso, hoje a gente não vê mais, porque a gente tem o boletim e com esse boletim, a gente consegue ou fazer a descrição de onde ocorreu, ou muitas vezes a gente tem o desenho da pista e a gente consegue sinalizar, inclusive sinalizando qual foi a regra que foi acometida, né, nesta infração. E, claro, novamente aqui, os inspetores devem relatar ao árbitro geral qualquer quebra das regras, mesmo se o atleta não completar a corrida.
tá? Então, no caso aqui, a equipe, que também não é o caso, mas muitas vezes quando a equipe para antes da chegada, né, que é o DNF, o Did Not Finish, não completou a prova, muitos inspetores acham que não precisam reportar porque a equipe não terminou, então seria um DNF, não importa o restante. Sim, importa e sempre é importante reportar qualquer alteração. Então, antes da gente continuar, é importante que a gente lembre que a gente tem essas duas novas RTs, né, que não são tão novas, já foram mudadas aí, não nessa última versão, mas na versão anterior das regras, mas especificamente quando os atletas correm em raias, seja parte da corrida ou toda a corrida, que é o caso do 4 por 100, né, RT 1723, ela trata que o atleta deve se manter na mesma raia que foi destinada desde o início até o final, e no caso, né, se correr em curva, não deve pisar ou correr sobre ou por dentro da linha à sua esquerda, ou no caso, a raia interna da borda e também da borda interna da pista ou da linha que marca o limite interno da pista quando a gente não tem aquela borda. Então, aqui fala que tem que correr dentro da raia e que também fala sobre a infração de pisar do lado esquerdo. Tá? A outra é quando não é raiada, que é 1724, que a gente não vai trabalhar aqui. E na RT, que trata especificamente da invasão de raias, que é 17.3, que em todas as corridas, se o árbitro geral estiver satisfeito com as informações do árbitro ou inspetor, ou de outra forma que um atleta infringiu essa que a gente acabou de ver, que é 17.2.3, ele será desqualificado, ou no caso de uma corrida de revezamento, a equipe em si vai ser desqualificada. Então, se aquele inspetor, na opinião dele, houve uma infração de não permanecer totalmente dentro da sua raia e passou para o árbitro geral, ele pode tomar a decisão, né, de acolher a informação trazida pelo inspetor. Agora, claro, é importante que essas perguntas sejam sempre feitas, né? Então, se um atleta foi empurrado ou forçado por outra pessoa ou por outro objeto, por exemplo, vem um disco e ele tem que correr fora da sua raia, né? Essa não vai ser aplicada uma desqualificação, e também não é o caso aqui do que a gente está vendo. Se ele pisa ou corre para fora da sua raia na reta, não é o caso, ele estava ainda na curva. Ou se fosse, né, qualquer parte da reta ou desvio para o fosso, quando é uma prova de obstáculo, né, ou fora da linha externa da sua raia ou curva. Na 1733, em todas as corridas realizadas em raias, seja em parte, né, ou totalmente em raia, tocar uma vez a linha à sua esquerda. Não é o caso, ele foi para a direita. Então, a gente vai passando e tentando descobrir onde que a gente pode analisar essa situação trazida para nós. Essa daqui, a 1734, fala não corridas em raias, não é o caso, né? E aí a gente vem finalizando essa regra de invasão, né? Que, voltando aqui, né? Se da invasão a equipe será desqualificada, a menos que o atleta infrinja uma dessas que a gente acabou visualizando, né? Porém, se nenhum outro atleta tenha sido empurrado ou obstruído para impedir sua progressão e nenhuma vantagem material tenha sido obtida pela, pelas regras técnicas, então não vamos ter, né, uma desqualificação aí. Deixa eu só voltar aqui na RT 24, que fala especificamente de corridas de revezamento. A 24.8 traz que, até o momento em que o bastão estiver na mão somente do atleta que recebe, ou seja, vem um atleta correndo, entregou para um outro atleta. Então, até que seja totalmente na mão desse atleta que está pegando, essa 17.3, que é de permanecer totalmente na sua raia, será aplicável apenas ao atleta que chega, certo? Porque não está ainda na mão do outro atleta. Depois disso, vai ser aplicado somente o atleta que o recebe, ou seja, depois que o bastão está totalmente na mão do atleta que está saindo, que está iniciando a corrida a partir daquela zona, então essa regra 17.3 vai se aplicar àquele atleta. Então, é um ponto também que a gente precisa ver até onde estava esse bastão na mão de cada um desses atletas. Porém, independentemente de onde está o bastão, antes de receber ou após passar o bastão, os atletas devem manter-se em suas raias ou manter suas posições
até que o curso esteja livre, justamente para evitar essas obstruções de outros atletas. Então, independentemente de já ter passado o bastão, o atleta que estava chegando e que saiu para a raia 4, né, que invadiu na frente da equipe amarela, ele não ficou até o momento de que estava totalmente livre. Porém, o que precisa ser visualizado é se no olhar do inspetor ou no olhar do árbitro geral, depois de visualizar, por exemplo, uma ferramenta como esse vídeo, se ele entende que foi efetivamente obstruída a equipe ou se não foi obstruída. Né? Então, esse é muito importante, que essas regras não se aplicam a esses atletas. Se um atleta impede um membro de outra equipe, inclusive por correr fora de sua raia, ou também no caso da 17.1, deve ser aplicada, que é o caso da obstrução, em que o árbitro geral ele pode decidir, inclusive por recorrer à corrida, sem aquela equipe que fez obstrução. Ou ele pode definir que, pela obstrução, aquela equipe prejudicada pode correr sozinha novamente. Né? Então, são várias coisas que a regra traz e que poderiam ser tomadas como decisão. Né? Aqui é a papeleta ou o boletim do inspetor de pista. Aqui tem uma seleção de principais regras que podem ser notificadas. Né? E a regra que a gente está visualizando aqui, que está em questão, é justamente essa da 24.8, se o atleta, mesmo antes ou depois de passar o bastão, ficou na sua raia, se mantendo na sua posição, deixando livre, né, a corrida para evitar uma obstrução, ou no caso, se no olhar do inspetor ou do árbitro geral, depois de visualizar esse vídeo, ele não fez nenhuma obstrução para a equipe, ou não impediu o movimento natural de corrida ou de deslocamento daquela outra equipe. Então, qual que seria a decisão a ser tomada? Vamos ver se eu consigo estar colocando uma enquete aqui. Deixa eu ver se eu consigo postar aqui. Nós temos 3 questões aqui, tá? A primeira que eu queria que vocês já respondessem é se você aplicaria essa 24.8 que a gente acabou de falar aqui, né? De que vocês estão considerando que o atleta ou que a equipe deve ser desqualificada porque ele não permaneceu na raia e sim obstruiu a outra equipe nesse deslocamento. Então, ninguém vai saber qual é a nossa opção. Aqui é o momento da gente se posicionar, né? É claro que se a gente tivesse mais tempo para analisar, e isso como júri de apelação, a gente poderia estar fazendo uma outra discussão, mas eu vou pedir para cada um de vocês clicar se você aplicaria a 24.8 sim ou não, se você aplicaria a 17.1. A 17.1 é justamente aquela de que houve uma obstrução e, na opinião de vocês, vocês possibilitariam ou uma recorrida, né, da prova sem a equipe que promoveu a obstrução, ou também poderiam optar pela equipe amarela, que foi, na opinião, né, de quem julgar que essa regra deveria ser aplicada, deveria correr novamente, ou se você acha que essa corrida foi sem intercorrência no terceiro setor, né, considerando que a gente não está falando da passagem do bastão em si, né, nem antes nem depois do setor, a gente está considerando que o deslocamento do atleta para a raia externa, ela, na verdade, não atrapalhou a passagem da equipe amarela que estava na raia ao lado, tá? Então, eu vou pedir para vocês colocarem se aplicaria 24.8, se vocês aplicariam 17.1, ou se vocês considerariam que essa corrida não teve intercorrência no terceiro setor. Vou pedir para vocês fazerem análise, enviarem. Lembrando que aqui é o momento que a gente tem que estar colocando as nossas opiniões, mesmo que sejam diferentes uma dos outros, né? Por mais um segundinho, e daí eu vou. Claudinha, eu poderia tecer um pequeno comentário sobre essa passagem?
Vamos só fechar aqui, aí eu deixo você finalizar. Tá, Pode ser, Irenilta? tá. Pode. Beleza, vou lá encerrar a enquete. E aí a gente pode estar olhando que quando a gente faz uma opinião aqui entre nós, né, que somos árbitros, todos temos diferentes visões, né? Por isso da questão da subjetividade do entendimento do árbitro. Então, quando a gente olha, algumas pessoas consideraram que desqualificariam a equipe porque no olhar da regra, né, estão entendendo que ele não permaneceu até estar livre e que isso de alguma forma prejudicou outra equipe. Mas também outros 50% acho que não fez esse fato dele ter saído, lembrando que como ele já tinha entregue o bastão, ele não precisaria permanecer dentro da raia, tá? É isso que essa regra traz. Então não estaria acometendo nenhuma infração aqui. E claro, ele não poderia estar obstruindo outra equipe. Então, se a gente olhar na opinião desses outros 50% que colocou como não, está entendendo de que ele saiu da raia, voltou a tempo e não interferiu no desenvolvimento da equipe que está em amarelo, né? A 2 justamente diz se faria de novo. Geraldo, eu vou só finalizar aqui, depois eu passo a palavra para você, depois da Irenilta, tá? Na 2 ele coloca a questão. Opa, eu acho que eu não estou compartilhando os resultados, né? É isso que eu ia falar. Beleza. Então, na 1, a gente teve 50 a 50%. Na 2, a grande maioria não faria a recorrida, ou seja, não acha que precisaria recorrer, né? Talvez pelo fato de que o deslocamento da equipe amarela não foi prejudicada, né? Mas alguns colocariam aí como aplicável, e aí poderia se optar em fazer a recorrida somente para a amarela, ou, no caso, se optasse pela recorrida, somente pelas duas equipes, sem a equipe branca, que, na opinião de quem colocou esse sim, deveria fazer essa recorrida. E na 3, 60% coloca que você considera que essa corrida não teve intercorrência no terceiro setor, né? Lembrando que a gente não está discutindo aí sobre passagem do bastão antes ou depois, mas que no olhar de quem respondeu, da grande maioria que respondeu essa questão, as equipes, elas transitaram com alguma mudança de raia ali daquele atleta da equipe branca, mas que a equipe em amarelo, ela conseguiu transitar sem mudança de velocidade, sem mudança de direção, e isso não configurou, então, numa obstrução. Tá? Então, este é um ponto que é muito importante que a gente tenha de olhar em cima dessa decisão a ser tomada, né? Então, aqui a gente colocou aí 24,8, 17,1, ou que se fala aí all clear, que é tudo limpo, sem intercorrência. O que pode acontecer e que a gente precisa ter muita tranquilidade é que a nossa decisão nem sempre é a mesma da do outro, né? Se a gente fizer um olhar, e quando a gente fez esse encaminhamento para a comissão de pista aqui da BRAT, a comissão de pista teve um entendimento de que o atleta não foi prejudicado, o atleta da equipe amarela não foi prejudicado, porque ele não mudou, né, o sentido, não mudou a velocidade do desenvolvimento da corrida, e o atleta da equipe branca, ele voltou em tempo, né, para não prejudicar o desenvolvimento da outra equipe. Então, é uma decisão que poderia ter acontecido. Vou deixar a Irenilta aqui comentar logo em seguida qual foi a decisão que aconteceu no campeonato, e que muitas vezes o árbitro geral de pista toma uma decisão e que a equipe tem esse direito de ir à júri de apelação, né? Ele não está de acordo, ele fez um protesto, não está de acordo com a decisão do árbitro e leva para um júri. E o júri de apelação pode decidir qualquer outra coisa, né? E a gente não precisa ficar triste com uma decisão diferente da nossa, né? Porque muitas vezes outras pessoas têm outros olhares, outros entendimentos, e nem sempre um olhar técnico acaba sendo a decisão do júri de apelação, tá? Então, eu vou parar de compartilhar aqui e vou pedir para a Irenilta comentar um pouquinho, que foi a Irenilta que trouxe esse caso para nós aí. Fala lá, Irenilta.
Boa noite a todos. Exatamente, eu como fazia parte da comissão também, e eu tive mais o olhar técnico, porque esse atleta que invade, ele realmente invade, mas ele teve um desequilíbrio. Ele não permaneceu na raia do adversário. Ele desequilibrou, tirou o pé de imediato e voltou para a raia dele. E tanto é que se a gente, eu analisei bem direitinho, porque pelo celular ficou ruim, porque era uma filmagem de amador, mas eu coloquei no computador para poder ir olhando. Realmente, o atleta, ele não desvia nenhum momento, porque ele estava bem próximo da externo, o de camisa amarela. Se tivesse havido alguma obstrução, ele teria até pisado fora da raia, mas em nenhum momento ele obstruiu, tá? Porque ele só botou o pé e voltou de imediato para a raia dele, ele não permaneceu na raia do adversário, e o atleta adversário recebeu o bastão, porque eles estavam atrás da equipe de camisa branca, e continuou, seguiu normal, sem ter nenhuma intercorrência para poder atrapalhar, né? Mas, como Claudinha falou, nem sempre a comissão tem esse olhar técnico, até às vezes por desconhecer um pouco da regra, e por também alguma pessoa da comissão fazia parte da equipe que ele se sentiu prejudicado e era muito sugestivo, né, com as outras pessoas. As outras pessoas foram diretamente ao que ela reportou como opinião dela e não quis saber. E nesse julgamento também o que houve? O inspetor nem sequer foi chamado para relatar o que ele visualizou, tá? Foi só O que Erenilta o está que ele trazendo. falou e acabou. Então, o que a Erenilta está trazendo é a temática de júri de apelação que a gente precisa estar trabalhando num momento abrate e talvez seja para um momento mais ampliado, porque é uma discussão bem importante, justamente dos argumentos que se levam por uma comissão, né, quando não se tem um júri de apelo montado, mas que fazem a diferença, né, justamente na decisão de quem compõe esse grupo. Agora, seria muito importante, né, que quem estiver coordenando todas essas competições entendam, e mesmo quem faz parte do júri de apelo, por exemplo, eu sou do Brasil, então, se tiver alguma situação envolvendo a equipe do Brasil, eu não poderia estar respondendo ou participando do júri de apelação, justamente por ter, né, ser uma pessoa do país ou da equipe envolvida. Então, esse é um ponto bem interessante para a gente abordar numa próxima oportunidade. Então, Irenilta, quero agradecer pela temática, né? A gente vai esse vídeo curto ali que o Geraldo preparou para nós, e de qualquer forma a gente tem essas gravações do Momento Abrate, né, no YouTube, que o Geraldo monta sempre para todos terem acesso. Agradeço a todos, desejo um bom feriado para quem tiver feriado, e nos vemos na próxima quarta-feira. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu que Tchau. agradeço. Tchau.